México nos BRICS. Como tarifas de Trump impulsionam nova expansão do bloco? A aproximação do México com o Brasil e uma possível inserção no BRICS surgem como caminhos para diversificar parcerias e reduzir vulnerabilidades diante do protecionismo estadunidense. Esse texto é do Mário Campa, do Nodal, uma tradução da Ana Corbissier. Gui, o que você destaca para a gente? Esse texto ele reflete o seguinte: o México ele está do lado dos Estados Unidos, é a maior parceria comercial ali, se não me salvo engano, inclusive o México é a maior parceria comercial dos Estados Unidos e vice-versa. E agora o Trump está aplicando essas medidas protecionistas que podem afetar diretamente o México. Então o texto ele reflete o seguinte, que essa situação que o Trump está impondo, ela fecha portas por um lado, mas ela também abre janelas por outro, ok? E que agora é a hora, inclusive também é uma ideia que a gente vem falando muito aqui no Diálogos do Sul Global, em vários textos, a ideia de que a América Latina precisa se articular e se unir agora cada vez mais para lidar com esse cenário. Para ajudar nisso, a gente tem o Sul Global se fortalecendo, o BRICS se fortalecendo, então o Trump ele declarou que o BRICS estão mortos, só que quando a gente analisa os números e o crescimento desse bloco e também as alianças do Sul Global, a gente vê que não é bem assim. O BRICS, eles representam os países juntos 35% do PIB global, ok? Existe aí em andamento a criação de uma moeda e de um sistema financeiro alternativo ao dólar e também um aumento do comércio sul-sul, ou seja, entre os países aqui do Sul Global. O BRICS, o texto aponta que há algumas fraquezas, sim. Então, justamente, a heterogeneidade do grupo é um fator que enfraquece em certa medida. Ele cita, por exemplo, que agora, em meio às tarifas do Trump, enquanto a China respondeu com tarifas recíprocas, a Índia, que também faz parte do BRICS, foi lá para negociar e conseguir amenizar essas sanções. Então, falta ali o que ele chama de arcabouço institucional de comércio para lidar com esse tipo de situação. Mas o texto vai apontar o seguinte, que o México ele pode se aproximar do Brasil. Aqui cita, por exemplo, que 80% das exportações do México vão para os Estados Unidos, só que no Brasil, salvo engano, aqui, ó, o Brasil é o 7º destino de exportações do México e o México é o 6º destino de exportações do Brasil. Então, o texto aponta o seguinte, que se o México se aproximar mais do Brasil, o Lula está tentando fazer isso de diversas formas, futuramente, não é uma certeza ainda, futuramente o México pode passar, sim, talvez a integrar o BRICS. Nesse momento não seria algo interessante, justamente porque o México ele não quer uma briga com os Estados Unidos, uma briga forte, porque se entrasse no BRICS seria muito, né? Seria um confronto direto ali com um país que está logo ali do seu lado, mas é um caminho a se trilhar com o tempo e, inclusive, o texto aponta. É um caminho, algo para começar a ser trilhado neste momento que tem o Lula e está fazendo esse convite para o México, para Sheinbaum. Eu vou começar falando, Gui, que eu estou bem animado. Eu adoro a Sheinbaum. Eu acho que a Sheinbaum, assim, cara, é o melhor que a gente tem. E o que tá acontecendo agora é a história do Sul Global, cara. Sendo reescrita ao vivo e a cores. Enquanto o Trump, como o Guilherme até já ressaltou aqui, ameaça o mundo com as suas tarifas aí 100% para manter a hegemonia do dólar, o México, que historicamente é visto como o quintal dos Estados Unidos, dá um passo histórico ao buscar se integrar aos BRICS. Isso não é apenas uma resposta às ameaças estadunidenses, é um praticamente grito de resistência anticolonial contra um sistema financeiro que há décadas saqueia o sul global. A burguesia mexicana, porém, não é heroína aqui. É a pressão popular por soberania, combinada com a crise, né, do neoliberalismo que tem impulsionado essas mudanças. E eu trago aqui 3 pontos que mostram como, muito além do acerto da nossa amada Sheinbaum, a entrada do México nos BRICS é um grito de sobrevivência para eles. Primeiro, a arma do dólar, o sistema do SWIFT, controlado pelos Estados Unidos, já foi usado para congelar reservas de países como Rússia e Irã. Agora o BRICS estuda criar um sistema de pagamento alternativo, uma resposta direta ao terrorismo financeiro imperialista de dependência estratégica. Dos mexicanos, 80% das exportações mexicanas vão para os Estados Unidos, mas a ameaça de tarifas do Trump já fez o peso mexicano despencar 15% em 2024.
aumentando a pobreza em regiões industriais. O segundo ponto é o neocolonialismo disfarçado. O NAFTA, celebrado como livre comércio, na prática escravizou trabalhadores mexicanos a salários de $8 o dia em maquiladoras, que são fábricas tipicamente localizadas aí no México que importam componentes de empresas estrangeiras. O BRICS oferece uma rota de fuga, ainda que burguesa, dessa espiral. Então, aí até teve um outro comentário que o Ricardo Gaspar fez no Dialogando com o Paulo Canabrava sobre se o México entrar e depois a Venezuela, a gente também vai praticamente dominar o petróleo do mundo. Então, assim, vai sobrar uma parte muito pequena para eles se contraporem, o que também é uma força muito grande ainda hoje, Gui. Justo. Eu só vou. A gente já está aqui quase para abrir para o segundo tempo, próximo tempo para nossa manchete. Só queria responder aqui o Luiz Longini. Ele pergunta se essa presidente do México é a melhor do sul global. Não acha? Bom, estou suspeito para falar porque eu adoro ela. Então, eu acredito que sim. Então, é isso aí, Longini. A gente espera que ela consiga colocar em prática aí todo o plano de governo dela.